Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e eu quero já te convidar, se você não for inscrito, para você se inscrever no meu canal, compartilhar, deixar elogios, marcar, reclamar, pedir aula, fazer o que você quiser. Mas se convide a se inscrever no meu canal e compartilha. Bom pessoal, hoje o nosso assunto é sobre genética e a gente vai falar sobre alelos múltiplos, conhecido também como sistema BO e fator RH. Isso mesmo. O sistema BO e o fator RH, chamado grupo sanguíneo, eles são fatores hereditários, eles são tratados dentro da genética. E no caso do sistema BO, ele é conhecido como alelos múltiplos. Então deixa eu te explicar isso melhor. Lá na primeira lei de Mendel, eu tenho uma aula sobre a primeira lei de Mendel aqui no meu canal, então te convido a assistir. Na primeira lei de Mendel a gente aprendeu com ele aqui os chamados critérios de dominância. Veja bem, lá ele chamou de fatores isso que a gente chama hoje de genes. Os genes trazem características e são expressos na genética através de letras. Então vamos imaginar o seguinte, azão e azinho. Azão traz uma característica, azinho traz uma outra característica. Quando juntos, azão consegue manifestar a sua característica, enquanto que azinho só acompanha. Em outras palavras, o critério de dominância está aí. Quando você tem um alelo dominante acompanhado de um alelo recessivo, o alelo dominante consegue expressar a sua característica, enquanto que o alelo recessivo não consegue se expressar. É isso que a gente chama de dominância, alelo dominante, alelo recessivo. No caso dos alelos múltiplos, isso não existe. Os dois alelos vão conseguir se expressar. É o caso do tipo AB. O tipo AB já está dizendo, tanto A, ou seja, o alelo A, quanto o alelo B, eles conseguem se manifestar simultaneamente. Então, por isso que o grupo sanguíneo sistema BO ou AB0, eu vou te explicar o porquê, é chamado de alelos múltiplos na genética, beleza? Então dá uma olhadinha aqui nesse quadro que eu fiz para você. Desse lado aqui nós temos as hemácias, As hemácias por seus grupos sanguíneos determinados, E aqui desse lado nós temos aqui as aglutininas e aqui desse lado, o fenótipo e o genótipo e a transfusão, que é uma coisa que muitas das vezes é cobrada também. Agora reparou? Eu tenho aqui as hemácias. Eu só falei das hemácias. Então, anota aí. Os chamados grupos sanguíneos estão relacionados a apenas um grupo de células sanguíneas, as hemácias. Não tem nenhuma relação com os leucócitos e nenhuma relação com as plaquetas, Então esquece isso. Nós vamos tratar esse assunto apenas falando dos glóbulos vermelhos, também conhecidos como eritrócitos. Nós temos aqui as hemácias. Onde estão localizados os tais grupos sanguíneos? Mas antes, você precisa saber quem são esses grupos sanguíneos. São proteínas, isso mesmo, são proteínas hereditárias. Isso significa dizer, ser humaninho, que a gente possui um grupo sanguíneo, seja fator RH ou sistema BO, de acordo com o quê? Com o sistema BO e o fator RH dos nossos pais. É hereditário, isso mesmo, é determinado na fecundação. Logo, o que você precisa saber? Que eles estão presentes na superfície da hemácia. Isso faz toda a diferença. Eu já vi várias questões abordando esse tema e falando que essa proteína está dentro da hemácia. Isso é um erro clássico, não marca isso. Está dentro da hemácia, você marca como errado. A superfície da hemácia é o local onde você vai encontrar essa proteína. Essa proteína é chamada tecnicamente de aglutinogênio e ela é tratada como antígeno. Lembramos que antígeno estimula a produção de anticorpo. Você vai entender isso melhor. Então veja aqui, recapitula comigo. Está presente na hemácia, especificamente na membrana plasmática, na superfície dela. É chamado de aglutinogênio e são expressos de 4 maneiras. O tipo A, onde você tem o aglutinogênio na superfície da hemácia, então essa pessoa ela tem sangue do tipo A. O tipo B, onde você vai ter um aglutinogênio presente na superfície da hemácia, então você diz que ele é do tipo B. O tipo AB é nesse momento que se manifesta o alelo múltiplo, você tem o A e o B se expressando simultaneamente na superfície da hemácia, e o zero, lembra do zero? Então, o zero, a pessoa nasce sem o aglutinogênio. Aí tem aluno que me pergunta, professor, tio Alex, não nascer com aglutinogênio é um defeito? É um problema? Nada a ver, nada a ver. Na verdade, é tão normal quanto ter o aglutinogênio. É apenas um tipo.
são 4 os tipos. Então, você ser 0 é o mesmo que dizer que você é O. Você só não tem a proteína, tudo bem? Então, olha aqui, ó, 4 tipos sanguíneos que você vai anotar aí como aglutinogênio ou antígeno, presente na superfície da hemácia, beleza? Agora vem para cá. Aqui você tem as aglutininas, aí eu quero que você anote isso. As aglutininas também são proteínas, só que é um outro tipo de proteína, tratada como anticorpo e está presente em outro local no seu sangue, no plasma, isso mesmo, dissolvida no plasma. Então, no momento que você tem um aglutinogênio, você também tem uma aglutinina ou não, você vai entender. Então, dá uma olhada aqui, ó. As aglutininas são de 2 tipos, tá? A chamada aglutinina anti-A, aqui, e a anti-B. Então, como é que funciona? Você já sabe a localização, onde ela está presente, então você vai entender da seguinte maneira. Anote dessa forma. Se o indivíduo possui um aglutinogênio A na superfície da hemácia, lá no plasma sanguíneo, ele tem uma aglutinina, ou seja, um anticorpo anti-B. Se ele tem um aglutinogênio B, ele tem uma aglutinina anti-A. Se ele tem um aglutinogênio A e B simultaneamente, ele tem nenhuma aglutinina. Agora, se ele é do tipo O, ou 0, ele possui as 2 aglutininas. Professor, eu não entendi muito bem, então anota aí, seu maninho. A aglutinina não é um anticorpo? Quando você é do tipo A, você tem uma aglutinina anti-B que está dizendo o seguinte: eu não posso, repito, não posso receber esse tipo de sangue, porque eu sou esse. Então, se eu sou A, eu não posso receber B. Então, eu sou anti-B. Entendeu a regra? Então, se eu sou B, eu tenho um aglutinogênio B. Então, eu não posso receber um sangue A. Eu tenho que receber um sangue igual. Agora, se eu tenho os 2 aglutinogênios, eu não tenho nenhuma aglutinina, porque lembra, a aglutinina é um anticorpo. Eu não posso ter um anticorpo contra mim mesmo. Então, aqueles que são portadores do grupo AB, eles são desprovidos de aglutinina. No caso do 0, o processo é o contrário. Como ele não tem nenhum aglutinogênio, ele tem as 2 aglutininas determinando, olha, eu não posso receber A e eu não posso receber B, porque eu sou O. Eu só posso receber o sangue igual ao meu. Sacou? Então anota isso aí que isso é legal, tá? Aqui o fenótipo. O que é o fenótipo e o genótipo? Isso em genética a gente aprende o quê? Logo na primeira lei, lá no vocabulário. Tem uma aula sobre vocabulário genético. Eu ensino isso aqui. Assiste, ser humaninho. Deixa lá a sua curtida. Olha pra cá. No caso do fenótipo e genótipo, como é que funciona? O fenótipo é a manifestação da característica. Então, se você é A e do outro lado, então você tem o fenótipo A. E se você for B? O seu fenótipo é B. E o seu fenótipo for AB, então você é do tipo AB. Se o seu fenótipo for 0, você é O. Isso é fenótipo. Agora, qual o gene ou par de genes determina esse fenótipo? Aqui, esse é o seu genótipo. Então, a pessoa que é portadora do tipo A, ela tem o genótipo isão A ou isão A, izinho. Isso é determinado de acordo com nossos pais. Lembra que eu te falei? Isso é genético. Então, você vai estar herdando do seu pai um isão A e o da sua mãe um isão A, determinando o seu genótipo que vai, então, manifestar o seu tipo sanguíneo. Mas você pode ter herdado do seu pai um isão A e da sua mãe um izinho, ou vice-versa. Ou seja, sempre um par. Um vem do pai e um vem da mãe. É isso que determina o seu genótipo, que vai manifestar o seu tipo sanguíneo, que é o seu fenótipo. E a regra é a mesma para os outros. Mas dá uma olhadinha. Quando você é quando você é B, aqui, a regra é a mesma. Isão B ou isão B, izinho. Mas se você for AB, aí é um tipo só. É o isão A e o isão B. Você pode ter herdado do seu pai o isão A ou da sua mãe, e o isão B da sua mãe ou do seu pai. Tanto faz, mas é apenas um par. No caso do 0 ou O, recessivo, isso mesmo, o único recessivo dos 4 grupos sanguíneos, izinho, izinho. Então, existe aqui um critério de quê? De dominância. Mas, professor, você falou que é alelos múltiplos. Nesse caso aqui, você precisa ficar atento. É alelo múltiplo porque ele manifesta os dois quando se apresenta dessa forma. Mas quando ele vem assim, na forma heterozigota, ou seja, isão B, izinho, ou isão A, izinho, o que vai manifestar aqui é o dominante. E nesse caso, é o isão que traz aquela letrinha representando o tipo sanguíneo. Então, fique atento a isso. Isso é importante para a sua interpretação durante as questões, tá? E aqui, o grupo sanguíneo, tá? Temos aqui o 0,
Vamos começar por ele? Temos o zero. Por que o zero? Porque o zero é o doador universal. Ele pode doar para todo mundo. Ele pode doar para ele mesmo, ele pode doar para B, ele pode doar para B, ele pode doar para A. Por que isso? É só você pensar o seguinte, ser humano. Ó, ele não tem a proteína. Se ele não tem a proteína, ele está passando para todo mundo aquilo que ele não tem. Se ele não tem, nenhuma incompatibilidade vai acontecer. Então, ele é um doador universal. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, é o receptor universal. Esse cara aqui é o receptor universal. Por quê? Ele pode receber de todo mundo. Como ele tem, ó, o A e o B, ou seja, ele tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B na superfície da hemácia, ele pode receber de B. Tudo bem, ele também tem B. Ele pode receber de A, nenhum problema. Ele pode receber de O não tem aglutinogênio. E ele vai receber dele mesmo. Então ele é realmente doador universal. Agora, no caso do A e no caso do B, fica atento, porque tem uma diferença aí. No caso do A, ele pode receber de O, que é o doador universal, e dele mesmo, somente. Pois os outros haverão uma incompatibilidade a nível de aglutinogênio, que ele chama de a nível ABO. Tá? No caso do B, a mesma situação. Ele vai receber de O, que é o doador universal, e vai receber dele mesmo, somente. Ele não pode receber de AB, porque o A, ou seja, o aglutinogênio A, seria uma incompatibilidade, e da mesma forma aconteceria com aqui, com o tipo A também. Então, fica atento. A forma de transfusão ela é muito simples. Basta você entender o processo de presença ou ausência do aglutinogênio na superfície da hemácia, que você vai conseguir, então, realmente entender a transfusão. Agora vai uma dica. Existe o melhor doador universal e o melhor receptor universal. Exatamente, existe. Como assim? Aí vem um outro sistema, o chamado sistema RH, ou fator RH. Nesse caso, existe o fator RH positivo e o fator RH negativo, certo? O fator RH positivo é aquele que tem a proteína presente na superfície da hemácia. Quando você é RH negativo, você não tem a proteína presente na superfície da hemácia. Isso significa que se você receber na transfusão sanguínea um sangue que tenha o RH positivo, você está recebendo uma proteína que você não possui. É aí que ocorre a incompatibilidade a nível RH. Então isso é muito sério. Então pensa assim, o melhor doador universal, ou seja, o melhor O é o O negativo. Por quê? E como ele não tem a proteína, nem o aglutinogênio na superfície da hemácia, em outras palavras, ele não tem aglutinogênio A, ele não tem aglutinogênio B e ele não tem lá a proteína que determina o fator RH positivo, ele é completamente liso, a hemácia dele não tem nenhuma dessas proteínas, então o O negativo pode doar para qualquer pessoa, pois não haverá uma incompatibilidade, porque ele não está passando para a pessoa nenhuma forma de proteína que ela não possua. Já o RH, já no caso o AB, qual é o melhor no caso do AB, qual é o melhor tipo de receptor universal? Nesse caso, galerinha, o melhor receptor universal é realmente o AB positivo. Por que positivo? Pensa comigo, se eu sou AB positivo, eu possuo o quê? A proteína que determina o meu RH positivo presente na hemácia. Então, se eu recebo uma proteína, se eu recebo um sangue RH positivo, a proteína vem junto com esse sangue, certo? Como eu já tenho, não vai ocorrer nenhuma incompatibilidade. Mas se eu recebo um sangue RH negativo, como ele não tem a proteína, também não vai haver incompatibilidade. Então, o melhor receptor universal é o RH, é o AB RH positivo. Então, anota aí, recapitulando. Melhor doador universal, O negativo. Melhor receptor universal, RH, ou seja, AB RH positivo. É isso que fica aqui. Essa é a melhor dica dessa aula para você não ficar aí na confusão, não cair nessa confusão da nossa transfusão sanguínea. Nesse caso aí você tem que ficar atento, porque você pode ter sim algumas confusões com relação a essa transfusão. Mas se você entender aonde está presente ou ausente o aglutinogênio e entender a presença e a ausência do fator RH, pronto, acabou o problema. Você consegue então identificar cada uma das estruturas. Beleza? Até a próxima aula e não se esqueça, se inscreve no canal. Abraço!